Ah, você não gravou, né? O Pois hino. não. Bom dia, Aparecida. Seja muito bem-vinda. Bom Aparecida, dia. então, vai fazer uma oração. O irmão Miguel ainda não conseguiu se conectar. Vamos fazer mais uma oração, então. Mais alguém? Mais alguém pode orar conosco? Posso orar? Amém. É a irmã Terezinha? Sim. Sim, amém, irmã Terezinha. Muito obrigada, então. Aparecida faz a primeira oração e a irmã Terezinha a segunda. Oremos, então. Altíssimo e soberano Deus, glorificado e exaltado seja teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor Espírito Santo, porque só o Senhor é merecedor da mesma. Estamos aqui agradecidos, porque estamos vivendo aqui, Pai, as primeiras horas claras do segundo dia da semana essa que é desconhecida para nós. Mas uma coisa nós temos certeza que o Senhor já passou por ela. E aqui nós estamos, Senhor, confiante que se o Senhor já passou por ela, o Senhor já está nos protegendo, já sabe de todas as coisas. E o que nós precisamos nesse momento é entregar a nossa vida nas tuas mãos. Nesse momento eu te suplico, Senhor, tende misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados, Pai. Aqueles pecados que durante o dia nós cometermos, que o Senhor venha ter de misericórdia de nós. Entrego nesse momento a vida de cada pessoa que se encontra nessa sala, aqueles ainda que estão aqui no Brasil, né, que estão dormindo, que o Senhor possa despertar. Também o nosso orador dessa manhã, que o Espírito Santo de Deus esteja ao lado dele, falando através dele, e também prepara os nossos corações. Entrego cada família, Senhor, que se encontra nessa sala, cada filho, cada esposo, cada esposa, eu coloco nas tuas mãos. E, enfim, Senhor, entrego a tua igreja na face da terra. Nos desperta, nos dê força para resistir, Senhor, à insistência do pecado. E nós sabemos que tudo isso nós só conseguimos se estivermos conectados com o Senhor 24 horas. Fica conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eterno Deus e poderoso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estar na tua presença neste momento, nesta igreja virtual, buscando a tua face. Viemos aqui, ó Deus, para louvar, para glorificar, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para sentirmos a tua presença. Nós agradecemos imensamente ao Senhor, porque aqui, Pai, o Senhor tem manifestado o teu poder, o Senhor tem falado a nossos corações, e nós te louvamos, te agradecemos muito, porque o Senhor tem, Senhor, aqui muitas vezes, tem manifestado o teu poder, a tua glória nesta sala. E neste momento nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que manifesta novamente o teu poder, fazendo do teu servo, nosso irmão Miguel, Pai, um instrumento nas tuas mãos, que não seja ele, Pai, mas o Senhor através dele, falando a nossos corações. Eu quero pedir a tua bênção, o teu poder, a tua unção na vida dele neste momento e na vida de cada um de nós. Tira de todas nós o sono, Pai, que nós possamos estarmos despertos neste momento, para ouvirmos a tua voz, por misericórdia. Quero pedir ao Senhor, Pai, que abençoe cada lar representado, cada família aqui representada. Todos nós que estamos aqui, Pai, temos famílias, temos filhos, temos pessoas da qual nós estamos intercedendo, clamando ao Senhor por milagres na nossa vida e na vida, Pai, de nossos filhos. Milagre de conversão, milagre de libertação, milagre de cura, Pai, cura física, cura emocional, cura mental, cura espiritual. Eu rogo o Senhor, por misericórdia, sonda a mente de cada um de nós, os nossos corações, e supra, ó Pai, as necessidades de cada um de nós. Abençoa a nossa família e nos abençoa. Derrama sobre todos nós o teu Espírito Santo e dai-nos hoje, ó Pai, um dia de comunhão com o Senhor,
um dia de um andar com o Senhor. Nos dê poder, Pai, para nós termos uma vida consagrada, um caráter transformado. Dai-nos, ó Deus, uma natureza, um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Nós estamos buscando, Pai, a santificação. Nós estamos buscando o abandono do pecado. Nós estamos buscando o poder do Senhor, para que nós possamos ter uma vida santa e assim podermos sermos selados com o Teu Santo Espírito. Pai eterno, nós rogamos por essas bênçãos. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós agradecemos, Senhor, pelo chamado que o Senhor concedeu a cada um de nós. O Senhor chamou a cada um de nós para uma vida transformada, uma vida consagrada, uma vida, Senhor Deus, de comunhão com o Senhor. Oh Deus, muito obrigada. Nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, obrigada pelas orações. O irmão Miguel já está aqui conosco, já conseguiu se conectar. Irmão Miguel, bom dia. Seja bem-vindo novamente. Nós já fizemos... Dia, Bom dia. Bom dia. Nós já Amém, fizemos que duas orações. Sim? Sim. Nós já fizemos duas orações. Se o senhor quiser orar e começar a mensagem, seja bem-vindo. Oremos. Obrigado a Deus por mais um dia que nos concedestes com vida e com saúde, ó Pai. Nesse instante, rogamos as tuas copiosas bênçãos sobre esse novo dia que se inicia, né? Hoje já é segunda-feira, segundo dia. Abençoe aí a todos os participantes, ó Pai, em todas as partes do Brasil e do mundo. Que nós possamos ser ricamente iluminados por Ti nesse momento, ó Deus, e que tudo que for apresentado aqui seja inspirado, iluminado pelo Teu Santo Espírito, nosso Pai. Abençoe a todos os dirigentes desse evento, que sejam ricamente abençoados. E te pedimos, ó Deus, que nos use para a Tua causa, que nos proteja e nos guie, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Que o Espírito Santo te use mais uma vez, irmão Miguel. Muito bom, amém. Minhas amigas, meus irmãos, essa semana, no primeiro dia, nós falei sobre a questão da música e o seu comportamento, né, o efeito da música. É que vocês não podem ver aqui, mas hoje eu estou até num cenário diferente, né? Estou aqui num local que tem uma mesa enorme, espalhada aqui toda sorte de materiais em termos de livros, vídeos, anotações. Estou me sentindo aqui na época da TV. Eu trabalhei em televisão até o ano passado, onde apresentava ali o programa MBS na TV. E ali nós preparávamos vários tipos de assuntos, né? Preparados mesmo por mim ali, os temas. Então, é uma semana que eu tinha para estudar um assunto. E aqui tenho em minhas mãos até alguns vídeos que eu apresentava lá na TV. Por exemplo, isso aqui foi gravado lá, né? A evolução da música, que vem falando sobre a música e suas vertentes do teor assim, cristão. Em especial, temos aqui um vídeo chamado A Volta de Jesus e os Falsos Cristos. Espero que um dia a gente possa falar sobre esse tema aqui, viu? O tema aqui é muito interessante. A Bíblia contém mais de 700 profecias sobre a volta de Cristo, né? Mais de 700 profecias. E até a época que eu fui construir esse vídeo, já tinha se cumprido 594 profecias com 100% de exatidão. Então, observando como estamos vivendo agora nesses últimos dias, falta pouco para Jesus voltar, né? E voltando aqui ao assunto da música, eu me lembro que, bem no finalzinho, algumas pessoas me perguntaram, mas, irmão, como que é isso, né? Se a gente estiver no automóvel de alguém ali que está ouvindo uma música secular, o que pode acontecer? Se houver um acidente, vamos supor que as pessoas morram, e eu, que não tenho nada a ver com quem está tocando aquela música, também posso morrer perdido. Irmãos, vejam bem, os livros da igreja vêm nos alertando, mas poucos têm atentado-se a isso, né? Eu estou aqui com um livro aqui em minhas mãos, Eventos Finais,
Vou ler para vocês aqui, ó, na página 77. É isso? Exato. Aqui está dizendo o seguinte, ó, está escrito assim: a bênção de Deus não seria invocada sobre a hora passada no teatro ou na dança. Olha só, podemos traduzir teatro até como cinema, né? Cristão algum desejaria encontrar a morte em tal lugar. Ponto. Nenhum quereria, né, ser encontrado aí quando Cristo viesse. Mensagens aos Jovens, 398.882. Olha só, a bênção de Deus não seria invocada nas horas passadas no teatro, nas festas e nas danças. Cristãos algum quereria encontrar a morte em tal lugar. Eu acho que já dá para a gente ir pensando um pouco nessas palavras aqui, né? Nós estamos vendo hoje que as pessoas elas têm adentrado em lugares, digamos, onde estão correndo riscos. Então, aqui já deu para a gente entender. Já no livro Testemunhos, né, na página 506, eu havia comentado, vem dizendo assim, né, que as coisas eternas elas têm pouco peso para a juventude. Os anjos de Deus choram quando registram palavras e atos de professos cristãos. Voam anjos em torno de uma habitação além? Jovens estão reunidos em uma sala. O que é que eles ouvem? Uma canção frívola, propriamente para o salão de baile? Vede, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Isto eu vi sobre as fileiras dos observadores do sábado. Então, já é mais 2 pontos aqui para pensarmos, né? Eventos Sinais, página 77, e o livro, né, Testemunho, página 506, onde vem trazendo essa informação, esse alerta. Ainda dentro da questão do comportamento musical, é interessante, eu li um livro, está até aqui comigo, sobre a regência de Deus. Esse livro, irmãos, vem contando a história de um músico da noite, né? Ele ganhava a vida com isso aí, músico jovem, e ele, então, foi iluminado, tocado pelo Espírito Santo de Deus e conduzido também até a Igreja Adventista, né? E o curioso, ele vivia uma vida, né, realmente na música e tinha ali seus companheiros de shows, de eventos. Eu vou resumindo aqui um pouco do que eu li nesse livro de mais ou menos 300 páginas. Mas ele vem falando que assim que ele foi sendo tocado por Deus e deixando a música secular, ele ficou por um tempo até desempregado e ali ele foi indicado, né? Ó, procura, vai trabalhar nos nossos colégios, né? Dar aula de música. E ali, meus amigos e irmãos, quando foi a surpresa dele, que pediam a ele para que tocasse músicas seculares, assim, alguns estilos, né? Ele disse, não, mas eu não posso fazer isso porque eu vim de lá, de fora, e vim para a igreja que Deus me trouxe para começar a usar o que eu aprendi lá fora. E eu só sei que depois, e parece que ele deixou esse local e depois indicaram ele trabalhar também em estúdios, né, de gravação. E qual não é a surpresa? Que ele observou que os mesmos músicos, os mesmos cantores que faziam shows com ele, também eram convidados para fazer até back vocal, que seja arranjos, né? Também em músicas de cantores nossos. Aí isso deixou ele perplexo. Ele começou então a ver o que eu vou fazer. Se as músicas que eles estão apresentando muitas vezes aí para os jovens também tem mistura com as coisas que lá de fora.
Aí ele começou a se aprofundar nas músicas antigas da igreja, quartetos antigos, corais antigos do passado, né? E ele foi descobrindo que essas músicas do passado, elas tinham ali a presença de Deus, a presença dos anjos. Mas com o passar do tempo, foi perdendo-se isso. Então é onde entra aquela questão que eu já discuti algumas vezes aqui. Particularmente eu aqui, o Miguel, eu não coloco a minha mão no fogo por cantores, cantoras nossas nos dias de hoje. Nós vimos ali, por exemplo, na revista Veja, saiu uma matéria sobre o musical gospel, né, as músicas gospel, e a revista vem falando o seguinte: homens de terno alinhadinho, mulheres de saia compridas, cabelo preso, bíblias debaixo dos braços, cantam barulhentos hinos de louvor, dando a impressão que Deus é surdo e só escuta o louvor de quem grita. Então, até aí a gente vai observando, né, irmãos, que o mundo, eles observam o que acontece no meio musical cristão. E hoje nós sabemos que não há mais distinção, né? A coisa está muito parecida, está muito igual. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando fala aqui, ó, estão cantando canções frívolas propriamente para um salão de baile, para que os puros anjos de Deus se retiram. Eu estou com um livro aqui também bem interessante, aqui muito interessante, alguns já devem ter até conhecer esse livro. Anjos e sua presença na vida, né, humana. Aqui vem contando um relato da história de Ellen White. Ela tinha queria realizar um culto sobre a volta de Jesus, né? E ali vem dizendo o seguinte, eu vou ler com as palavras aqui do livro. Né? Um anjo cantou num quarteto. Há muitos anos, durante um congresso realizado no grande tabernáculo de Barter Creek, em Michigan, Estados Unidos, Ellen White foi convidada para falar lá sobre o céu. Ela solicitou que, para a introdução do seu assunto, um quarteto cantasse o hino Nós Temos Ouvido. Né? Nós temos ouvido. Este hino faz parte do Inário Adventista em inglês, na número 453, né? Então, com isso, ela fala que convidou, então, esse quarteto para estar atuando ali. Então, o que aconteceu, meus amigos e irmãos? O que aconteceu? Nesse instante, vem mostrando, né, que esse quarteto, um dos integrantes sentiu algum problema na garganta, né, algum problema nas cordas vocais, e precisou, então, se ausentar. No que isso ocorre, ela ainda insistiu, né, que os três cantassem. Então, canta só vocês três. Eu estava lendo e agora eu estou procurando narrar aqui, né? E canta só vocês três. E com isso houve um pouco de resistência, mas por fim os três jovens passaram a cantar e ouvia-se ali uma quarta voz, né? E as pessoas, mas quem que está cantando? Tem mais outra voz. E ela falou que era o anjo dela que estava ali também participando, cantando com os irmãos. E vários outros relatos, né? Nós temos assim voltado a isso, né? Então, de repente, se as pessoas procurassem, né? Essa geração de hoje procurasse a entender e aprender sobre o comportamento musical, até aprovado pelo céu, com certeza teríamos menos dificuldade, menos problemas para viver, né, irmãos? Então, nós lemos aqui o livro Eventos Finais, né, alguns trechos dele, e tem vários outros materiais, outros testemunhos. Deixa eu ler aqui, novamente para relembrar, 1 Samuel 16, 23, que encontra-se aqui, né, nós sabemos no Velho Testamento, 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito mau permitido por Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão.
Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha só, existe um ditado que diz: quem canta, seus males espanta. Mas será, irmãos, que é isso que nós estamos vendo hoje nesse mundo? É isso que nós estamos vendo? Quantas pessoas cantam e participam de tantos eventos, que benefícios isso tem trazido para as pessoas? Né? A começar pelos sons retumbantes, os sons muito altos, né? Que tem causado sérios problemas de surdez. Estima-se aí que existe quase um bilhão de pessoas no mundo surdas, ficando surdas. E o som que eles utilizam é cada vez mais alto. Isso também vindo para a casa de Deus. Eu havia comentado uma experiência do irmão, Dr. Roberto. Ele era líder de igreja, estava sentindo um certo incômodo no ouvido esquerdo, e ali ele passou, então, a ficar preocupado, procurou uma médica na área de audiometria, recebeu ali licença da empresa, e ele descobriu, quando aquela médica perguntou: o senhor tem ido a shows? Ele: não. O senhor tem ido a festas? Não. E igrejas? Aí ele não imaginava que nessas análises, os médicos, eles também consideravam a igreja como algo que pode causar surdez. E aí ele começou a lembrar, né? Quantos anos eu estou exposto aos sons altos na minha própria igreja? O líder de igreja sentado lá nos primeiros bancos da frente, né? E isso aí estava, então, causando um trauma, estava prejudicando os tímpanos, porque nossos ouvidos são bem sensíveis, né? As nossas células auditivas, elas deterioram até com o nosso próprio tom de voz. Então, quanto mais alto você fala, mais você vai perdendo aos poucos a audição. E uma vez surdo, surdo para sempre. Por isso que eu fiquei admirado com o tom de voz de algumas irmãos aqui do grupo, porque falam muito mansamente, baixinho, né? Soa como uma suave música aprovada para os ouvidos. Isso é importante. Temos até mesmo essa educação no modo de falar, no tom de voz, né? E o Espírito Santo pode conduzir, pode ajudar. Amém, né? E com isso, nós também temos aqui, ó, em Amós, né? Amós 5:23. Olha que interessante. Vê como que a Bíblia e o Espírito de profecia, irmãos, realmente são certeiros, né? São assim, foram criados, assim, o Espírito de profecia, Deus permitiu para que nós pudéssemos ter conhecimento. É uma confirmação aqui, ó. Aqui está em Amós 5:23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Olha só. Alguém já se perguntou o que quer dizer estrépito? Eu consegui, por incrível que pareça, eu achei um dicionário, né, de nome Michaelis, não é o dicionário Aurélio, né? Michaelis. E eu introduzi esse texto do dicionário justamente no meu livro de título Os Três Poderes da Música. Nós também já discutimos aqui um pouco sobre esse livro. Então vamos ver aqui, irmãos, o que é a definição de estrépito, onde Deus fala aqui em Amós: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não as ouvirei. O que seria estrépito? Estrépito é um estrondo grande ou um estampido de arma de fogo. Olha só. Estrépito também se denomina como fragor, que é um ruído forte de alguma coisa que se quebra. Tropel é uma multidão de pessoas ou coisas movendo-se em desordem, em balbúrdia, em confusão. Eu imagino, né, algumas denominações que as pessoas pulam, gritam e fazem aquele barulho todo. E aqui está dentro do dicionário, né, que Deus ele fala para afastar dele balbúrdia, confusão. Olha só, multidão de pessoas ou coisas movendo-se em desordem. Ostentação seria uma exibição vaidosa,
Também isso aqui é uma definição de estrépito, irmãos. Pompa, grande luxo, magnificência, estrondo, som forte de que estruge, grande ruído, grande luxo, magnificência, ostentação, ruído, barulho produzido pela queda de um corpo, estrondo, fragor, rumor, fama. Olha só, a palavra fama também está dentro da definição de estrépito. Fama é renome. Boato é notícia anônima, sem confirmação, que corre publicamente. É balela, tipo a fake news, né? Olha, isso aí também desagrada a Deus. Por isso que é bom a gente confirmar, pesquisar, analisar, para depois passar adiante, né? Aparato é o conjunto de elementos materiais específicos para demonstração de poder, força, erudição, etc. E, olha só, isso foi uma definição rápida do que quer dizer estrépito na visão do Criador, né? Quando ele fala, afasta de mim. Então, se você puxa aqui a informação sobre essa palavrinha, é uma página inteira só de informação. Impressionante, né, irmãos? Então, coisas movendo-se em desordem é balbúrdia, confusão, correria, forrobodó. Grande ruído causado pelo andar de animais ou grande quantidade de qualquer outra coisa. Mas é bom lembrar um texto bíblico que a todos recomenda, né? Quanto ao comparecimento de alguém na igreja, esse texto é de uma clareza meridiana, a saber, mas o Senhor está no seu santo templo. Todos os habitantes da terra devem se calar diante dele. Tradução da Bíblia Viva, ok? Então, eu coloquei também na Bíblia Viva. E no livro de está no livro de Habacuque, que se encontra no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 20, ou seja, silêncio. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aí eu pergunto a vocês, meus amigos e irmãos, será que é possível trazer essa paz, esse respeito, esse pedido de Deus para as igrejas hoje? Será que nós, irmãos, vamos deixar realmente a desordem tomar conta? Será que ninguém vai conseguir repreender uma pessoa e falar, irmãos, olha, vocês querem cantar, vocês querem apresentar um louvor, mas vamos apresentar o louvor conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus. Porque enquanto a gente ouvir, irmãos, tantas desculpas trazidas por pessoas desinformadas, que muitas vezes acham que estão cantando para louvar a Deus, isso dá realmente é muito problema, muita confusão. Eu fui chamado agora recentemente para recuperar aí de uma das nossas igrejas mais de 30 jovens que se afastaram porque eles queriam levar certos instrumentos musicais para a igreja. Então, seria interessante, antes da pessoa tomar uma decisão como essa, a liderança sentar e analisar e estudar o propósito de cada instrumento musical. O carrão, o que significa ali um tambor, qual a sua origem, enfim, equipamentos devem se procurar saber, e até mesmo o efeito sobre esses instrumentos no organismo. Tem um livro também, ó, esse aqui eu gosto muito desse livro, é um livro secular. Ó. Aqui no título do livro está Rock. Na página 11 desse livro, né, vem algo interessante. Eles fazem uma pergunta ali, né? O que é um riff de guitarra? O que é um riff de guitarra? Alguém sabe? Então vamos lá. Riff de guitarra, de acordo com o livro, é uma espécie de um elemento, né, hipnótico, usado, criado desde a década de 50, né? É um toque que se dá a variados tipos de instrumentos musicais, onde as pessoas expostas a esse toque, ela entra no estado hipnótico e ultradançante.
Então, eles vêm falando que o jazz, o rock, entre outros estilos musicais, usam e abusam desse artifício. Então, isso quer dizer, irmãos, que não é de hoje que a música é a arma e você o alvo, que é justamente o que eu comento aqui, né, bem na capa, né, do meu próprio livro aqui, que é o Livre das Garras do Sucesso. Aqui está, ó. A música é a arma e você o alvo. Agradeço muito a Deus por ter me dado inspiração para escrever essa obra. E olha que não era nem para eu estar aqui falando sobre a música, né? Era para eu estar realmente era no meio da música, entre eles ali, mais um artista pop fazendo shows de sucesso pelo mundo afora. Mas assim como Deus me chamou, irmãos, me fez o convite, também tenho convidado a outros, né? Olha só que interessante. Isso aqui é o irmão Ivor Meyer, foi cantor de hip hop, sucesso aí nos Estados Unidos, nos países aí afora, e converteu-se à igreja adventista, tornou-se pastor adventista também lá nos Estados Unidos, e aqui no livro lançado pela Casa Publicadora, bem depois do meu, vem trazendo essa história desse outro convertido lá fora, através do poder e o chamado de Deus. Por isso que a Bíblia diz, se um dia ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, digamos, meus amigos, que realmente Deus tem chamado, tem convidado as pessoas para vir para a causa dele. Não para trazer, né, as influências lá de fora, não para trazer essas coisas que ele abomina, né? Então, deu para a gente fechar essa parte, minhas amigas, meus irmãos, sobre a música e suas vertentes, a influência desse meio na vida dos cristãos. Alguém tem algum comentário? Porque hoje eu pretendo acabar às 6 horas, hein, pessoal? Me ajudem aí. Eu não consigo ver as horas daqui. São 15 para as 6. 15 para 6, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Realmente o relógio não me ajuda. O tempo voa, a gente nem percebe, né? Voa. Mas olha, minhas amigas, meus irmãos, eu quero assim até pedir um apelo a vocês que orem por esse ministério, viu? Orem por esse ministério, porque praticamente eu já estava, como diz assim, né? Pendurando as chuteiras. Mas quando eu comecei a conhecer vocês e algumas pessoas do grupo que têm conversado comigo, eu tenho aprendido que realmente não é o momento de parar, né? Ainda estamos sendo convidados a prosseguir nessa guerra. Porque, irmãos, eu tenho acompanhado com muito pesar o comportamento musical do nosso pessoal, da nossa igreja. É lamentável. Tivemos agora esse Dia Mundial do Jovem, né, adventista, e eu vi imagens que é duro de ver, sabe? A gente sente como naqueles tempos de Noé, né? Quantos anos Noé advertindo, irmãos, avisando, falando, e o povo fazendo festa, o povo na loucura do mundo, até que o dia, né, irmãos, o dilúvio veio. O dilúvio veio e não teve mais o que fazer pelas pessoas. Não teve mais. Foram todas levadas, aquelas enxurradas, aquelas ondas, né, que cobriu o mundo. Então, se a gente puder, irmãos, continuar um ajudando o outro, né? Assim, digamos que estava lendo aqui um artigo do Espírito de Profecia, um artigo não, um comentário aqui, ó. Pedir aos que frequentam as reuniões que vos ajudem na obra que estáis procurando realizar. Olha só que lindo, ó. Temperança, página 97. E também no livro Testemunhos Tá Celestes, me volume ouvindo? 2, página 40. E Jeane, tu tem aquela música que a Georgia mandou pra gente uma vez? Rutinha, seu micro tá aberto. Desculpa. O seu está fechado, seu irmão Miguel, seu micro está fechado.
Ninguém tinha me ouvido até agora, não? Sim, Não, estávamos me ouvindo. Desculpe aí, é que a gente teve uma interrupção sem querer aqui. Ah, pois não. Então, digamos assim, para construir tudo isso que vocês têm ouvido eu falar, produzir livros, ter um livro pela casa, foi um investimento de 35 anos em oração. E digamos que, bem dizer, na grande maioria das vezes, uma oração solitária, né? Sim, sem um grupo específico de pessoas. Recentemente, antes de conhecer os grupos, né, de oração, poder, eu havia sido convidado para pregar numa igreja evangélica, uma igreja enorme, um galpão gigantesco. E como eu costumo convidar algumas pessoas para irem comigo nesses eventos, né? Por exemplo, fui chamado para pregar para um grupo de 40 jovens roqueiros. Os irmãos, irmão, não vou não, porque eu não vou pisar no terreno do inimigo. Irmão Miguel, é perigoso, né? Eles podem cometer algum mal com você lá, mas na verdade eles estão me convidando. E então eu não sou assim de esperar muito, né? Vou lá e faço o trabalho que Deus pede. Vou pela fé, confiante, né? Da oração. Aí nessa denominação, um pastor muito influente, ele fez a seguinte pergunta: Irmão Miguel, o seu testemunho ele é muito forte, né? Você tem uma experiência com o inimigo, ele te ofereceu riquezas, te ofereceu o mundo para você servi-lo, e você recusou e quase perdeu sua vida por isso. E Deus te transformou. Os seus irmãos, irmão Miguel, os teus líderes, eles ungem você, eles oram por você. Naquele momento, irmãos, eu fui sincero, eu disse: o único que eu sei que está olhando por mim nesse momento, está velando por mim nesse momento, é Jesus. É Jesus. Então, hoje, sabendo que temos pessoas, né, que oram pela gente, que também está ali, ó, apoiando, eu peço a vocês que, em nome de Jesus, irmãos, vamos dar continuidade a esse trabalho. Eu tenho aqui vários materiais infantis para serem produzidos, porque as crianças são as principais vítimas do inimigo das almas. Os melhores desenhos animados do mundo, os melhores filmes comerciais, enfim, é tudo voltado à desvirtuação das crianças. Eu preciso contar isso. Quando Moisés foi dirigido por Deus para libertar o povo de Israel, num dado momento, Faraó falou: Moisés, ok, Moisés, você venceu. Mas, ó Moisés, leve todos os idosos, leve todas as pessoas debilitadas, mas deixe conosco as crianças. E aí, irmãos, viu a intenção do inimigo? Leve todos os velhos, os adultos, mas as crianças ficam conosco. Dá para a gente pensar, né? Moisés ficou 40 anos aprendendo toda a cultura do Egito, toda a cultura, todo o treinamento, todas as informações, e depois Deus o chamou para passar 40 anos no deserto, aprendendo a ser manso e humilde, feitas ovelhas, né, ali, mansas, ao ponto de agora você vai resgatar o povo. E Faraó quer ficar com as crianças, então não foi permitido. Eu digo amém. Devemos dizer amém. Porque o investimento, irmãos, nas crianças começa cedo. Filmes, jogos, músicas, tantas coisas que estão colocando na mão dessas crianças, elas estão perdendo a noção e o contato com Cristo. Como o tempo avançou, eu ia ler alguma coisa assim, se ainda der tempo, né? Alguns minutinhos, sobre os bilhões e bilhões e bilhões, né, de influências que as pessoas têm sofrido nesses últimos dias. Nós falamos aqui sobre a mente, né, como que a mente é perseguida, é trabalhada para ir contra o Criador. Mas ouçam isso aqui, de maneira rápida. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Olha só. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviadas a cada dia. Só em 2010, para vocês terem uma ideia, uma pessoa passou 18 horas por semana online.
40% das crianças nos Estados Unidos vão online, e a internet já ultrapassou a televisão em sua escolha de meio de comunicação. Isso é sério. A internet já ultrapassou, né? Diariamente, mais de 2,5 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. Olha só. 47% das crianças seguem mensagens pornográficas indesejadas. 47% das crianças. E as estatísticas mostram que a idade de ver pela primeira vez a pornografia são aos 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma coisa, alguma forma de pornografia através das redes sociais. E 77% dos adolescentes antes dos 18 anos tinha visto na internet. 80% dos 15 a 17 anos foram expostos à pornografia extrema. A indústria adulta diz que de 20% a 30% do tráfico vem das crianças. Olha só. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique, um toque ali do celular, né? Metade de todas as famílias cristãs dizem que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%, tem aumentado por causa disso. Ainda assim, 67% dos homens e 47% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em relações sexuais na internet perderam o interesse por seus cônjuges. 68% de todos os divórcios envolvem encontros com amantes na internet, virtuais, olha só. Muitos pastores concordam que o apego à pornografia é a dependência mais prejudicial à sua congregação. Ainda assim, uma pesquisa conduzida em 2002 diz que 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. Mais da metade fizeram isso no ano passado. E, de acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Ou seja, de certa maneira, essas informações aqui têm tudo a ver, irmãos, com a luta que travamos em nossas mentes, né? No futuro, nós podemos fazer um trabalho justamente sobre essa obra aqui, ó, que é o Diversões Perigosas, quando com brinquedo não se brinca. E consegui aqui uma matéria também muito importante de jornal, ó, olha o título, Viciados em Games. Aqui vem dizendo, irmãos, que nos próximos anos haverá um surto de dependências por jogos online. Ou seja, nós estamos vendo que o mundo está num lamaçal mesmo, está afundando numa areia movediça. E para terminarmos, né, eu quero ler aqui uma passagem que se encontra em Salmos, né? Salmos 11, versículo 5. Ó. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Né? E Provérbios 22, 24 e 25 diz, não faça amizades com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Gente, olha só, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Então, você poderá pegar os maus costumes dessa pessoa e depois não vai conseguir livrar-se disso. E a mídia, 24 horas por dia, ensina o quê? Violência, ódio, inveja, ciúme, ou seja, só traz maldições para a mente, onde Deus diz, né, que é com a mente, né, o Espírito de Profecia diz que é com a mente que serviremos a quem? Ao Senhor. É com a mente que serviremos a Deus. Que Deus seja louvado. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou realmente amando participar com vocês. E volto a lembrar, orem por esse ministério para que a gente consiga dar continuidade, meios, né? Eu já conversei com uma pessoa outra do grupo
que eu vendi carro, desfiz de vários bens materiais para sustentar um ministério de 35 anos. Onde está o nosso povo, meus irmãos, que não olha para essa criatura de Deus aqui e fala, vamos ajudá-lo a prosseguir, porque realmente é muito amor, é muita coragem, estar sempre à disposição e atender, né? E precisamos de ajuda, de recursos para dar continuidade, porque tem material que precisa ser divulgado. Me apresentem, irmãos, gráfica, editora, pessoas que tenham interesse, produtores de vídeo, pessoas que possam ajudar a gente fazer um trabalho de qualidade para que esse trabalho não morra. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, irmão Miguel. Obrigada por essa mensagem. Deus seja louvado. Nós agora vamos para os momentos das considerações, mas antes nós vamos fazer 3 orações. O irmão Miguel pode fazer a primeira e vamos ter mais 2 pessoas voluntárias para orar conosco. Quem gostaria? Alguém pode se voluntariar para orar por nós? Para a gente... Eu posso fazer uma, amiga. Ok, então o irmão Miguel faz a primeira, a irmã Miriam faz a segunda e a Rutinha faz a terceira. Vamos orar. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por ter nos chamado para trabalhar para a tua causa. A Bíblia diz, ó Pai, a tua palavra diz, quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E nesse instante, Jesus, eu te agradeço e te louvo por essa família maravilhosa que a qual foi apresentada. E que eles continuem, Senhor, com esse propósito de buscar a tua face nas madrugadas em prol daqueles que estão dormindo, Senhor. Em prol daqueles que estão na zona de conforto, Senhor. Que mais pessoas se façam presente nessas reuniões, nesses pedidos, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia nas nossas vidas, Senhor, porque nós ainda não entendemos o que está por vir. Quantas referências foram trazidas aqui? Eu sei que tem muito mais informação. Tem muito mais informação. Tem mais informações, ó Pai, do que essas informações que a mídia repete constantemente, que é desigualdade, falta de amor, preconceito e tantas outras coisas. E a tua palavra, Pai, ela se renova a cada dia, a cada instante. Basta abrirmos a tua palavra. Senhor, abençoe, ó Deus, esse ministério que um dia tu deste nas minhas mãos. Sabemos que não é fácil, mas contigo nada é impossível, Deus. Mova, Pai, corações nesse instante, onde quer que estejam, Pai, para que possam olhar para esse ministério. E aí possamos, ó Pai, levar mais informações, principalmente às nossas crianças. Um dia, Senhor, Schindler disse, quem salva uma vida, salva o mundo. Quantas pessoas, ó Pai, corajosas, valorosas, pouparam crianças de serem mortas em campos de concentração, em câmaras de gás. O que nós estamos fazendo, Senhor? Estamos sendo intoxicados pelas coisas que esse mundo oferece? Estamos ouvindo as músicas aparentemente agradáveis que o mundo oferece, que entra pelos ouvidos e aloja-se no organismo como algo devastador? Porque essas músicas, ó Pai, têm causado surdez, têm causado vários problemas hormonais, problemas cardíacos, respiratórios. Somos atingidos por algo que entra pelo ouvido, pelos olhos, ó Pai. O inimigo, ó Pai, ele não sabe o que nós pensamos, mas ele consegue levar seus pensamentos maus através do que nós estamos assistindo, do que nós estamos ouvindo, muitas vezes do que nós estamos lendo, e muitas vezes o que nós estamos trazendo. Ele já nem insiste mais.
As mensagens hoje não são mais nem subliminares, são explícitas, ó Pai. Porque Ele sabe que multidões, milhões e bilhões estão dominadas por Ele. Mas Tu tem um povo, Deus. Tu tem um povo querendo despertar. Um povo querendo libertação. E nesse instante, conforme diz na Tua palavra, se meu povo que se diz se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a Crônica 7,14, e o versículo 15, o Senhor diz, agora, os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos a toda a oração que for feita nesse lugar, que as tuas bênçãos, Deus, recaiam sobre todos os nossos lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Quão grande amor que o Senhor tem para conosco. Louvado seja o teu nome pela paciência que o Senhor tem conosco. Louvado seja o teu nome porque todos os dias o Senhor tem nos falado. Nós às vezes fechamos os nossos ouvidos, Pai. Não queremos ouvir. E muitas vezes ouvimos, mas não escutamos. Não colocamos, ó Deus, na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Nós louvamos o teu nome porque com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, mesmo nós andando para longe do Senhor, o Senhor ainda nos convida, o Senhor ainda nos chama, o Senhor ainda nos ama. Obrigada por essa mensagem, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, aprender a adorar ao Senhor verdadeiramente. Adorá-lo em espírito e em verdade. Não da maneira que nós queremos, agradando a nós mesmos, agradando ao público, mas louvando ao Senhor, que é o único que é digno, é o único que merece. Nós queremos te adorar, ó Deus, mas às vezes nós não sabemos como. Pedimos ao Senhor, então, que o Senhor nos ajude, para que tudo que nós temos aprendido da maneira correta de te adorar, nós possamos ser fortes e colocar em nossa vida diária em prática. Ajude-nos, ó Deus, a honrar ao Senhor com aquilo que ouvimos. O Senhor sabe, nós amamos louvar, nós amamos cantar, mas nós não queremos expulsar o Senhor enquanto fazemos isso, nós não queremos expulsar os teus santos anjos, não queremos te entristecer. Ajude-nos a agradar daquilo que te agrada, aos seus olhos também, ó Deus. Os nossos olhos têm contemplado o mal, notícias ruins. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que os nossos olhos sejam fitos no Senhor. Os nossos pés muitas vezes caminham por lugares aonde o Senhor não iria. Ó Pai, nós queremos seguir os seus passos, queremos ir aonde o Senhor vai. Tenha compaixão de nós, ó Deus. Visita os nossos lares, ó Deus. Às vezes os nossos lares são lugares aonde o Senhor não pode permanecer e o Senhor quer permanecer. Ajude-nos a ver e a retirar dos nossos lares aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Amém. Retira, Senhor, retira de nós esse desejo de fazer o que é mal, de ver o que é mal, de ouvir o que é mal. Vigia os nossos lábios, ó Deus, para que nós venhamos a adorar ao Senhor. Limpe a nossa mente, ó Deus. O inimigo não tem acesso, mas como o irmão bem disse, ele coloca através daquilo que vemos, ouvimos. Tenha misericórdia de nós. Limpa a nossa mente, nos dê uma mente sã. Limpe o nosso coração, ó Deus. Muitos de nós nesse dia estão com os corações tristes, com problemas, com aflições, com angústias. Mas o Senhor pode todas as coisas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha ajudar-nos. O nosso coração seja um coração onde o Senhor faça morada, Pai. Visite o nosso dia. Nós queremos ter um dia feliz, um dia de paz, mesmo em meio a aflições, nós queremos descansar no Senhor. Ensina-nos a descansar em Ti. Ó Deus, nós pedimos os recursos para o Teu servo. O Senhor sabe que a mensagem que Ele fala não agrada a todos, mas os recursos que o Senhor colocou nas mãos dos Seus filhos
Aproxime esses seus filhos dele, para que esses recursos venham chegar às mãos dele, para que essa mensagem seja falada a todos que necessitam, assim como chegou a nós. Multiplique os recursos que são poucos, que ele possui. Fortaleça cada dia mais o teu servo, para que ele não venha desistir, mas que ele persista sempre. Amém. Ajude essa sala, cada um de nós, para que nós estejamos enraizados no Senhor, de maneira que nada venha nos abalar, que nada venha atrapalhar, ó Deus, a nossa caminhada com o Senhor, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos de pé. E que o Senhor venha nos reconhecer. Aqui está a tua filha Miriam, Senhor. Aqui estão as suas filhas que todos os dias têm estado aqui. E nós queremos te conhecer verdadeiramente em espírito e em verdade. Conheça a nós também, ó Deus. Nos dê um dia feliz sob a tua direção e orientação. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Nosso querido Pai, queremos ainda na tua presença, Senhor, te louvar, te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é fiel, porque o Senhor não nos deixa em trevas, mas o Senhor trouxe luz para nós. Queremos, Pai, também pedir perdão, Senhor, em nome da tua igreja, que tem trazido tanta vergonha para o teu nome, Senhor, permitindo esses estilos de músicas que afastam os teus anjos, afastam a tua presença, Senhor, de perto de nós. Tem misericórdia, Pai, e nos levanta, Senhor, como bandeiras tuas, para que nós possamos falar quando o Senhor nos pedir a tua verdade, para que as pessoas que ainda são sinceras possam, Senhor, se despertar também e também escolher o caminho da luz. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu servo também, irmão Miguel, que o Senhor tem se manifestado através dele em muitos anos atrás já. Ele tem feito esse trabalho que o Senhor tem chamado ele a fazer, ele tem sido fiel, e o Senhor possa continuar dando a ele, Senhor, força, fortalecendo seu coração, iluminação, para que ele possa perseverar até o fim, Senhor, trazendo essa verdade à luz das pessoas que ainda não conhecem. E que nós também possamos, Senhor, ser uma luz para as pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Que nós possamos nos firmar na verdade e assim poderemos ser instrumentos nas tuas mãos também. Nós te pedimos, ó Pai, a presença do teu Santo Espírito continuada conosco ao longo de todo esse dia. E nós queremos te louvar, Senhor, e te honrar, não só com os nossos lábios, não só com as nossas músicas, com as nossas canções, mas também principalmente com o nosso coração. Que o Senhor possa tomar o nosso coração para ser inteiramente teu. Que o Senhor possa purificar o nosso coração de todo mal e que o teu Santo Espírito possa habitar nos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por ouvires as nossas orações. Em nome de Jesus. Dai graças de coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Dai graças de coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Cantai, pois ao fraco deu vigor e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. Dai graças de coração ao Deus da criação. Dai graças
graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Cantai, pois ao fraco deu vigor e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. Cantai, pois ao fraco deu vigor e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. Cantai, cantai, louvai, louvai a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém e amém. Obrigada, Rutinha. Amém. Obrigada pelas orações, meninas. Irmão Miguel, louvado seja o nosso Deus, que o Espírito Santo tem falado muito aos nossos corações. E agora chegou o momento de nós compartilharmos o que o Espírito falou conosco, o que Deus tem colocado no nosso coração, algum testemunho que o Espírito Santo nos trouxe à mente. E quem quiser partilhar conosco, pode levantar a mãozinha. Diaponira, eu gostaria de falar. Bem-vinda, Aparecida. Bom dia. Pode falar. Bom dia, irmão Miguel. Bom Obrigado dia. pela mensagem, né? Obrigado, Espírito Santo, por ter usado o Senhor aí. Eu tive uma experiência uma vez a respeito da música, e eu me lembro que antes de eu vir para a Igreja Adventista, eu era da Igreja Presbiteriana Renovada. E geralmente pegava tipo assim a melodia de uma música do mundo e colocava, né, a letra, né, achava que estava louvando a Deus. E eu me lembro que eu fui criada com a tia da Iaponira. Eu me lembro que eu estava tirando poeira debaixo da mesa e cantando um hino. Tipo, para mim, eu estava adorando a Deus, né? E no momento que eu cantava, né, ali tirando ali as poeiras ali, o Senhor falando sobre a música, e eu tenho muita experiência assim, a respeito do negócio de música. E aí eu sei que no momento que eu estava cantando, uma voz me disse: este louvor não me agrada. E eu pude perceber que era a voz de Deus. E eu comecei a perguntar, mas por quê? Né? Mas aí eu fui percebendo, o próprio Espírito Santo de Deus foi vendo que eu estava cantando, achando que eu estava louvando, mas com a melodia, aproveitando a melodia de uma música do mundo. E eu me lembrei também daquela passagem, misturando o santo com o profano, que na realidade ali estava uma bagunça danada, e eu ouvi aquela voz. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus. E outra coisa também, quando o senhor estava falando, que o senhor contou uma experiência, que o senhor pegou uma carona, né, com o pessoal, né, e falando sobre a música que estava tocando dentro daquele carro, e eu ainda falei assim, uai, mas aí também o irmão está um pouco radical. Eu pensei, né? Uai, mas você está em comunhão com Deus, o carro bater, ele vai morrer, ele vai se perder? Né? Aí eu falei assim, oh, meu Deus, isso está errado. Eu pensando comigo aqui, mas para a honra e glória de Deus. Hoje o Senhor trouxe a mensagem, a passagem do eventos finais, né? Que o Senhor, ou é a Bíblia, né? É o eventos finais, eu anotei aqui, falando que se acontecesse um acidente, os que estivessem participando ali sobre as bênçãos, acho que o senhor vai lembrar aí que o senhor falou,
né? Eventos finais, 77, página 77. 77, 73, 77, né? Então, eu falei assim, ai, obrigado, Senhor. Aí eu quero pedir ao Senhor perdão por eu ter pensado assim, o irmão está muito radical, o Senhor me perdoa. Isso, eu tenho ele aqui, eu abri aqui. Então, são coisas que o Espírito Santo de Deus não deixa a gente enganado, porque ele viu na... Amém. Mas o irmão também está um pouco radical. Mas então, acontece, né? Eu agradeço muito a Deus. Essa área da música é uma coisa incrível. Na nossa igreja nós temos um problema que o irmão que fica no som, ele é assim, por exemplo, quando a esposa vai cantar, ela pede, abaixa um pouquinho, e ele não abaixa. Então, muitos irmãos afastam, saem. O meu esposo mesmo, ele sai porque ele coloca o som muito alto. Eu já cansei de falar, irmão, está muito alto, abaixa. Mas ele continua, é como se fosse uma pirraça, irmão. E eu creio que isso não é de Deus. Então, eu queria que vocês orassem pela igreja da Irmã Aparecida, né, nesse sentido da música. E eu tenho realmente observado essa área da música. Quando a gente canta, se tem algum problema no lar, a gente começa a cantar, aquela nuvem negra vai sanando. Então, ontem mesmo que eu falei com a minha filha, quando nós cantamos música do mundo, louvando a Deus, os anjos aproximam. E quando nós cantamos música do mundo, os anjos de Satanás aproximam. Então, eu agradeço muito a Deus, né, por essa mensagem. Continua, porque Deus vai abrir, já abriu as portas para o Senhor estar aí divulgando, né? São instrumentos que a gente está vendo na igreja que eu frequentava, aqueles bumba, né, que na igreja mesmo tem, que as pessoas sentem e colocam aquele instrumento entre as pernas e fica batucando dentro da igreja. A gente olha debaixo dos bancos, os irmãos estão tudo batendo o pé, tipo, né? Indo no rock ali, eu já me encontrei também, falei assim, misericórdia. Então, eu quero agradecer a Deus e vamos continuar orando pelo Senhor para que Deus abra as portas, viu? Para o Senhor divulgar aí. Que Deus seja Amém. louvado. Mais uma vez eu peço ao Senhor perdão e já pedi o Espírito Santo de Deus perdão por ter chamado o Senhor de radical. Que o Senhor tenha misericórdia. Amém? Essa é a minha consideração. Irmã, deixa eu fazer um comentário. Você vê como que Deus se preocupa com um único ser humano, né? Eu estava pensando, Senhor, eu preciso de uma resposta, porque eu sei que algumas pessoas, em específico a irmã, ela ficou preocupada, mas como? Mas, irmã, é isso mesmo, irmã. As coisas de Deus é dessa maneira, né? É 8 ou 80. Deus, ele não quer ninguém 99%, ele quer alguém 100%. Quem quer as pessoas 99% é o inimigo das almas. Quer dizer, então, por um pontinho, você pode se perder. É muito sério. Olha, eu queria dizer para vocês que não é fácil. São 35 anos sendo chamado de radical, de louco, não tem nada a ver. Eu aprendi... Não, mas está ótimo. Eu aprendi, assim, a depositar tudo nas mãos de Deus. É uma coisa incrível. É você ter assim, um relacionamento com ele. Tipo o caso de Davi, né? Isso. Davi, ele era o homem que tornou-se segundo o coração de Deus. Até hoje as pessoas apontam os pecados de Davi, mas esquecem que já foi remido e lavado pelo sangue de Jesus já há muito tempo, né? Um dia, Lutero foi abordado por Satanás. Ele apareceu com um pergaminho e dizia assim: você fez isso, 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 isso. Leu um pergaminho. Aí Lutero disse: eu fiz isso e muito mais, mas eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Então, irmão, nós temos que realmente erguer a cabeça e ter coragem de repreender essas pessoas que estão trazendo o próprio para a casa de Deus, que estão trazendo essas coisas, porque eles estão cegos, né? E mais a mente embotada. Quanto mais a situação que vai fechando o entendimento, mais essas coisas têm acontecido. Eles não estão enxergando. É como Jesus falou: Pai, perdoai-vos,
eles não sabem o que fazem. Mas nós estamos aqui, né, pela graça de Deus, para levar informação e luz para essas pessoas. Muito obrigado pelas orações e por a irmã explanar, né, de maneira tão linda aí o que a irmã falou. Deus abençoe-nos. Amém. Olá, irmão Miguel. Bom dia. Bom dia. Permita-me fazer um adicional aí do comentário que a irmã Téria fez aí referente ao trabalho e também Pois não. a sua adicional que o senhor fez aí também no final da fala dela. Eu ouvi aqui um trecho da sua mensagem referente à questão da música e eu lembrei de uma história bíblica que é muito apresentada, pouco apresentada, na verdade, em nossas igrejas. No momento em que Davi conduziu a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, onde a arca estava na casa pessoal de uma pessoa, resultado, Deus não aceitou a forma como essa arca foi conduzida, porque o pessoal sabia a forma de conduzir a arca de Deus. E quando os gentios, vamos colocar nessa linguagem para ficar mais fácil a compreensão, mas sabemos que são povos que Deus aceita, Deus ama. Quando os gentios conduziram a arca para dentro das terras de Israel, Deus aceitou a forma errada que eles conduziam. Mas há uma situação em que Ellen White ela comenta sobre essa citação. Ela diz que o fato pelo povo não ter conhecimento a respeito da forma como conduzir a arca, Deus levou em conta e em consideração a forma simples que eles fizeram. Colocaram a arca em cima de bois para que ela pudesse ser conduzida. Mas o povo dele, pelo fato de saberem, terem conhecimento, a forma, Deus não aceitou. E assim, uma pessoa morreu por conta justamente dessa desobediência, mas há um contexto por trás da morte de Uzá, e assim Davi entendeu e conduziu a Arca da Aliança de forma sábia, correta, por meio dos sacerdotes. Nós sabemos sobre a música, sabemos sobre estilos de roupas, linguagem. Rapaz, como diz, né? Nós estamos nos últimos dias, a igreja adventista é a igreja farta de conhecimento. O que está acontecendo hoje, infelizmente, é o mau uso do conhecimento, usado para poder bater nas pessoas, ao mesmo tempo o mau uso, ou até desfazer, como colocasse na ignorância, para não fazer aquilo que é certo. Mas, no entanto, Deus ele já colocou no nosso coração o desejo de adorar, a forma certa de adorar. Se quisermos adorar de forma correta, é só buscar conhecimento na literatura de Ellen White, bem como também na própria Bíblia, a condução correta e coerente do povo dele fazer o que é certo. Mas temos que continuar no espírito de oração para que Deus nos ajude a buscarmos mais esse conhecimento e aplicar o conhecimento de forma prática, não teórica. Tá certo? Amém. Qual o seu nome, irmão? André. Será um prazer, irmão André, depois a gente conversar em particular, assim, né, no privado. E, olha, nesse meio tempo eu vi uma mensagem aqui de uma irmã dizendo que está desanimada, muito triste, devido às músicas apresentadas aos aventureiros, né? E aqui na minha igreja eu sou um dos diretores dos aventureiros e tenho procurado conduzi-los, porque os irmãos realmente não têm uma diretriz e colocam muita música balançada. Tem que realmente fazer a diferença, pegar conhecimento a respeito e ajudar essas crianças que estão sendo aliciadas no rock and roll logo cedo dentro da igreja e em outros estilos musicais. A coisa está gritante. Então, a irmã passou aqui dizendo que está desanimada com o que ela está vendo. Vamos orar por ela. E eu vi ali, Keila, quando possível, pode entrar em contato comigo também. Vou passar informações e materiais que possam ajudar. E eu acredito que a irmã Ruth, também ela poderia, se possível, musicar alguns louvores meus, né, de maneira que a gente consiga trazer coisa bem mais aprazível, né, e apresente à igreja, porque, como eu falei,
são anos e anos tentando se comunicar com o nosso pessoal e é muito difícil. Depois que a Cada lançou meu livro, alguns me olham um pouco mais com credibilidade, com respeito, mas antes disso a coisa era bem pior. E mesmo assim, com essa demanda gigantesca que tem, né, esse crescimento dos estilos musicais barulhentos, infelizmente aprovado não sei como, por pessoas que têm uma certa influência na instituição, não sei como é que acontece isso, mas digamos que dá-se a impressão que você está, às vezes, sozinho, né? Perdido nesse grande mar, né? Mas estamos aí, ó, pessoas maravilhosas, inteligentes, participando desse culto aqui. Parabéns. Obrigada, Aparecida, pelo seu testemunho, por ter se colocado aí nas mãos do Senhor quando você teve dúvida, né? Do que o irmão Miguel fez, do que o irmão Miguel falou aqui na sala. E aí você foi aos pés do Senhor. Esse que é o certo. A irmã Ana Maria também já deu esse testemunho aqui, né? Quando ela ouviu algo que ela não entendeu ou que ela não concordou, ela se colocou nas mãos do Senhor, porque Deus responde todas as nossas dúvidas. Deus não nos deixa enganados, né? Louvado seja o nome do Senhor, que deu ao irmão Miguel, no Espírito de Profecia, né, a passagem que ele necessitava para vir aqui e tirar essa dúvida que ficou, talvez na mente não só da Aparecida, da irmã Nice, que falou da outra vez, mas também de mais pessoas, né? De mais pessoas que ouviram, e a gente, no princípio, a gente pensa e cria-se uma certa resistência, mas tudo que é mostrado com amor, na palavra de Deus, na revelação que ele nos deixou, do Espírito de Profecia, não é? Se estamos no Espírito, nós aceitamos e agradecemos a advertência. Então, eu agradeço a Deus, agradeço também o pastor André, né, que fez aí um complemento muito interessante do ponto de vista que estava sendo colocado. E obrigada, pastor André, também pela sua intervenção, né, pela sua partilha aqui conosco. E a palavra de Deus mesmo fala, né, que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como espada, né? Vem cortar o mal pela raiz. E muitas pessoas não gostam, porque nós muitas vezes estamos cheios de justiça própria, a gente quer adorar a Deus como a gente quer. Nós estamos no espírito de Caim, né? Eu quero prestar um culto do meu jeito, com o que eu tenho nas minhas mãos, com o que eu quero, e não do jeito que Deus nos pede, não do jeito que Ele nos orienta, né? Mas nós estamos aqui para aprender e para estudar, né? As irmãs que estão falando, a tia Ana Maria pediu oração pela neta, né? Que está indo para o baile, essa fase dos 15 anos é muito difícil. Vamos orar, sim, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos jovens. A Keila também está falando sobre os aventureiros. Eu acho que a melhor forma é chamar e conversar com amor. Mostrar a palavra, né? O irmão Miguel hoje trouxe para nós aí os testemunhos. Irmão Miguel, depois se eu podia colocar aqui no chat, por favor, as referências, né? O Eventos Finais, página 77, eu gravei porque ele repetiu mais de uma vez. E a outra passagem é o Testemunhos. Eu não sei se é o Testemunhos Seletos ou Testemunhos para a Igreja, mas pronto, depois, se eu coloco aqui, por favor, para a gente poder anotar. E mostrar para os nossos jovens, tem jovens que já compreendem muitas coisas e conseguem entender, e nós precisamos estudar, porque quando nós estudamos, Deus nos dá os argumentos que são certos, né? Que quando a gente mostra a verdade na palavra de Deus e no Espírito de Profecia, o Espírito Santo age. Eu creio nisso, né? Então, a gente deve continuar em oração e não podemos parar de buscar, porque Deus não nos quer enganados. Ele não nos deixa enganados. A Aparecida ficou com uma dúvida e ela foi aos pés do Senhor, ela pediu a Deus que mostrasse e a verdade veio, e a verdade sempre aparece. Irmã Margarete, seja muito bem-vinda, querida. Pode abrir o seu microfone e partilhar conosco.
Bom dia aos meus irmãos aí, não sei a que horas são aí, aqui são 10 e tal, não sei que horas são aí. Eu quero só agradecer mais uma vez, eu acho que todas as vezes que eu entrar aqui, eu só posso dizer que o Espírito Santo está mesmo a me conduzir, né, em verdades que eu precisava ouvir, e eu, mesmo estando dentro da igreja, eu não tive ainda o privilégio de, nem mesmo o tempo que eu estou lá, não sei, não me lembro, ter ouvido ainda essa mensagem dos eventos finais, e me parece que deve ser um livro muito, muito bom. Amém. Eu quero agradecer mesmo o irmão que trouxe essa mensagem, porque hoje de manhã eu chorei, mas chorei bastante no meu grupo de oração, mesmo sendo líder da oração, que descobri que em minha casa, a única filha que eu tenho, Deus deu-lhe o dom de cantar, e ela não quer cantar na igreja, mas sim vai cantar sei lá, se nas boates ou nas discotecas, eu não sei, porque eu descobri pela maneira que ela estava a se vestir. E hoje eu orei com o grupo e eu vinha do trabalho a pensar, Senhor, eu acho que eu até orei mal, não deveria orar. Não orei, pensei em mim mesmo. Eu disse, Senhor, eu preciso encontrar algo que eu traga para ela, que é para ela ler e ela entender que esse não é o caminho. E hoje o irmão me venha mesmo com algo que eu estava querendo saber de onde que está na Bíblia, que eu possa, porque às vezes essa juventude, falando sem prova, eles quase não aceitam. Então, eu queria ter uma prova na Bíblia, onde que se fala da música e alguma coisa mais forte que dá que amplia o que é a música. E eu tenho ouvido na igreja falarem da música, né? Mas pronto, eu até gostaria, se o irmão falasse inglês, eu ia convidar o irmão para vir mesmo falar, pregar aqui na nossa igreja, porque a juventude precisa ouvir isto. Eu acredito que muitas igrejas hoje, eles não querem falar essas verdades. Eles sabem, os pastores sabem, mas têm medo de perder os membros falando essas verdades num tempo como este. E isso é grave, é muito grave, porque para quem nasceu adventista, ele já vem a ouvir essa matéria há muitos anos. Mas hoje em dia há muito, muito povo que está vindo de fora a converter-se dentro da igreja, como eu vim do Pentecoste, e há uma coisa que uma das irmãs usou aí, falou de como Deus, ela estava a escutar a música e Deus lhe disse, essa música não é para mim. A mim me aconteceu o mesmo, mas dentro de uma das igrejas onde eu estava, e a voz do Senhor veio me dizendo, sai daí rápido, que eu não estou aí dentro dessa igreja. Pela primeira vez que eu ouvi, e eu não tive outra saída senão sair mesmo da igreja. Mas eu cheguei em casa também me questionando assim, Senhor, como é que o Senhor não está dentro da igreja, se a igreja é do Senhor? Graças a Deus, Deus trabalhou em mim, usou-me através de sonhos e falou comigo direito. E eu entendi que, afinal de contas, tem muita igreja que fala no nome do Senhor, mas o Senhor não está aí. Eu fiquei 2 anos fechado dentro de uma casa, da minha casa, porque eu fiquei com medo de ir visitar a igreja, porque o Senhor deu-me direção de várias igrejas que ele não estava aí dentro. Mas eu precisava saber aonde que está a igreja do Senhor. Mas levou-me 2 anos para ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, me conduzir dentro da igreja adventista, sem eu conhecer, nem nunca tinha ouvido falar de nenhuma igreja adventista. Então, quando essa mensagem hoje vem para mim outra vez, eu vim o caminho todo a chorar, desde ontem que eu me apercebi dessa situação, e chorei. Mas chorei, eu acho que Deus ouviu a minha oração, o meu clamor,
E eu, assim que eu vejo a mensagem do Zoom, eu disse, deixa-me entrar. E, afinal, eu já encontrei a cura da doença aqui dentro da minha casa. Eu só quero pedir para o irmão, não desista. Como o irmão mesmo falou, há quem vai te apedrejar, porque tudo que é verdade, Satanás não gosta. Mas vamos encorajar o irmão a ser, o pastor a ser como Paulo. Paulo foi apedrejado por várias verdades, por defender a palavra do Senhor, e ele espera, na manhã da ressurreição, levantar. Então, encorajo mesmo no irmão, não desista. Não desista, porque nós estamos a perder, não sei lá no Brasil, mas aqui na Inglaterra, onde eu estou, as igrejas estão a perder toda a juventude, mas é toda mesmo, para não falar mais os pais e as mães, os filhos estão perdidos. Precisamos homens que venham pregar essas verdades, precisamos mulheres que conhecem se levantarem, porque senão, o que adianta a mãe e o pai entrarem no reino e os filhos até vão dizer, nós nunca ouvimos. Uns já ouviram, mas nem todos. Então, era só esse o meu... não sei se vou chamar de testemunho, se vou chamar de encorajamento. Eu só sei que a mensagem me caiu muito bem. Muito obrigado, e era mesmo para mim ouvir, porque eu preciso trazer isso na minha casa. E eu vou procurar este livro, e eu vou ter que sentar com os meus filhos e mostrar. Amém. Okay. Amém. Amém. Eu poderia, por gentileza, dentro do que o irmão, todos os comentários, olha, eu até estou emocionado também, né? Porque bem antes de iniciarmos o culto, eu acordei às 3 e fiquei assim olhando para o teto, sabe? Assim, conversando com Deus, assim, olhando para cima. E ali eu falava, Senhor, me use, Senhor, para que atinja outras pessoas. E eu vi no irmão da Inglaterra, eu já fui procurado por irmãos de Michigan. Teve uma jovem que veio lá do Peru, irmãos, pedindo, implorando para que esse livro fosse traduzido em espanhol. Já veio um irmão lá de Madrid. Então, eu queria dizer para vocês que não é fácil essa mensagem chegar até as pessoas. Mesmo com este livro existindo já há 28 anos. Olha que interessante, 28 anos. E muita gente fala que nunca ouviu falar, que não conhecia. Então, existe uma interferência, viu, irmão? Quando você quer a libertação, quando você quer chegar até a verdade, você deve insistir. Assim foi com os homens no passado. A gente viu ali o caso do cego, né? Ele clamava, Senhor Jesus, filho de Davi, tende misericórdia. Mas existe sempre uma insistência. Jacó lutou uma noite inteira, irmãos, com Deus ali. Ou seja, digamos que o que está faltando mesmo é acreditar. Porque, irmãos, olha só isso aqui. Ó, isso aqui foi a conversão de uma metade de 40 jovens roqueiros. Olha aqui, irmãos, a foto. Ó, cada um com um exemplar do livro na mão. Isso aqui foi uma oração que iniciou das 8 da manhã às 5h15 da tarde. Já contei numa outra reunião. Houve essa conversão desses jovens. Saiu na revista Adventista. Muitos também falaram que não sabiam. Só depois que eu mostro a revista Adventista lá, ó, roqueiros aceitam a Cristo em São Paulo. Olha outro caso. Esse jovem, roqueiro, líder de banda de rock, converteu-se através de um diálogo. Ele ouviu falar de mim e disse, se você provar para mim, Miguel, que eu estou no caminho errado, eu mudo de vida. Eu levei o depoimento dele no NASP, bem como o empresário, ex-empresário das bandas Fala Mansa, Rastapé e Bicho de Pé. Também foi convertido através desse ministério e muitos nunca ouviram falar, mas eu tenho as imagens. Eu posso mandar para vocês do grupo e passe para um, vai passando para os outros, né? Está lá as legendas, gravado no NASP, a conversão de roqueiros, punks, líderes de banda de rock. Essas pessoas vêm para a igreja e estão ficando invisíveis, porque eles mesmos estão escandalizados com o que eles estão vendo entre os nossos jovens hoje.
Eu me pergunto, irmãos do céu, o que essas crianças estão ouvindo até chegar ali na adolescência, para se tornarem roqueiros agora? Está havendo uma manifestação disso. Eu não posso citar nomes aqui, né, até por ética, mas tenho documentos de filhos de músicos, pastores, apresentadores da nossa emissora, que eles estão falando em entrevistas. Viemos trazer o rock e o pop rock para a igreja para acabar com o preconceito. E quando vem até a mim documentos como esses, vocês não fazem ideia da enxurrada, do muro que se forma. Mas, gente, está aqui uma revista secular trazendo essa informação, os irmãos não estão lendo. Recentemente, fui chamado para fazer um culto numa igreja e um líder pediu para mim, irmão, fale de qualquer coisa, mas não fale da boneca Barbie, porque todas essas bonecas de todos os países, estados que eu passo, eu levo para as filhas. Então, não fale dessa boneca, pois eu falei justamente sobre a boneca. Olha o que diz aqui na revista Veja, que a boneca Barbie era um homem, na verdade, que tinha mania de perfeccionismo e morreu de HIV. A revista Veja está trazendo essa informação. Irmão, mas irmão, eu não pedi para você não falar nada dessa boneca. Irmãos, olha, então vocês estão convidando a pessoa errada para pregar. Porque quanto mais vocês falam, não falam sobre isso, vem até a mim documentos e mais documentos pedindo para que seja falado. E, irmãos, Deus vai cobrar, né? Porque se eu me calo, se eu deixo de falar, pela luz que me foi apresentada, vai ser cobrado. E nós temos luz, viu, irmãos? Foi o que foi dito aí, espírito de profecia. E lembrando, vamos orar por essa jovem. Tivemos agora um caso de uma moça que era dançarina de pole dance, né? Em boates, e alguém deu o livro de presente a ela, ela tornou-se adventista do sétimo dia e ganhou a faculdade de Direito, né? Tive a oportunidade de conversar, falei, mas Miguel, eu recebi até uma faculdade de presente e você faz um trabalho tão maravilhoso que tem tirado não só eu, como outras pessoas, e ninguém dá muita ênfase. Eu falo, eu trabalho para Jesus e a recompensa virá um dia, né? A recompensa nós iremos receber aonde, irmãos? Lá no céu, quando a coroa ser colocada na minha, na sua cabeça. Eu agradeço a vocês que estão orando para que eu prossiga. O meu sonho, irmãos, é sair da grande São Paulo e morar no campo. Isso está sendo constante no meu coração. Algo está tentando me tirar daqui. Eu sei que é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, porque eu estou vendo que a coisa está aumentando cada vez mais. É como se a gente não visse mais saída. Entendeu? Você não consegue dormir, é pancadão, é evento, é gritaria, é show, é muita coisa fechando o cerco. E eu sou uma pessoa da calma, uma pessoa da paz, preciso de um ambiente onde eu possa ter a mente mais limpa, mais pura para a inspiração. E eu conto com os irmãos, me ajude nesse ministério para que a gente possa alcançar mais gente, irmãos, em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Amém. Obrigada, irmã Miguel. Muito obrigada. A gente vai continuar assim em oração. Nós podemos hoje passar o dia em oração. Aqui a Aparecida disse muito bem. Deus precisa de homens que não se curvam diante do mundo. Nós sabemos que vivemos no grande conflito, no meio do grande conflito. Sabemos também onde isso vai parar, não é? Nós estamos a caminhar para os últimos mundo em nome de Jesus, porque nós não conseguimos mais viver aqui, né? Precisamos que Jesus volte logo e nós estamos aqui, Deus, porque queremos buscar mais do Espírito Santo, receber a porção dobrada do Espírito Santo em nós, né? E é por isso que temos vindo aqui todas as madrugadas, né? A irmã Margarete, muito obrigada, viu, pelo seu testemunho, foi uma bênção partilhar isso conosco. Aí na Inglaterra e aqui em Portugal são agora 10h46 e no Brasil 6h.
às 7 da manhã. Muita gente já teve que sair para o trabalho. Mas, de novo, você ainda gostaria de falar, irmã Miriam? Sim. Ok. Você pode, então, fazer a sua consideração, depois fazer uma oração? Sim, claro, com certeza. Para Keila, né, para o irmão Miguel, a maior necessidade do mundo hoje é de homens que não se comprem nem se vendam, homens que não temam de chamar o pecado pelo verdadeiro nome. Então, Keila, não desanima não. Não sei se a Keila está aí ainda, se ela saiu, mas se esses que falam, né, que chamam o pecado pelo nome, que falam essas verdades desistirem, como que vai ficar a igreja de Deus? Imagina se essas mulheres aqui que cuidam do Pentecoste através de nós tivessem se acovardado, tivessem desistido, não, ninguém está ouvindo, ninguém está me apoiando, e tivessem desistido, a gente não estaria aqui hoje ouvindo essa mensagem, né? Então, oremos uns pelos outros para que Deus venha nos fortalecer e não deixar a gente desanimar, pensamento aí de desânimo, porque também já passou pela minha cabeça. Eu fico aqui falo sobre isso, falo sobre aquilo, e às vezes as pessoas me olham de lado e algumas até falam de mim em encontros que eu sei que meu nome já foi citado em vários lugares, mas eu louvo a Deus, eu falo, Senhor, eu sou só uma pecadora aqui, um lixo, né? Um trapo de imundície. E Deus, assim, morreu por mim, e Jesus esteve aqui, não fez nada de errado, não pecou, e mesmo assim ele foi escorraçado. Se a gente sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de olhar torto por causa da palavra de Deus, irmãos, isso é honra para Deus, e a gente tem que louvar o nome do Senhor por isso, né? Eu fiquei com problema de audição, e eu fiquei refletindo, o irmão falando, e eu estava refletindo. Em 2016 eu fiz um exame de audiometria, e eu tinha perdido 12% da minha audição esquerda e 4% da direita. E o mês passado eu estive na otorrino e vou fazer um outro exame essa semana, porque eu falei com ela que a minha audição está diminuindo cada vez mais. Então, cada vez mais eu tenho necessidade de aumentar o volume, porque as pessoas estão conversando e eu não estou conseguindo ouvir bem, né? Eu acredito que eu já perdi mais, eu vou saber essa semana. E eu julgava que eu tinha perdido a audição trabalhando num posto de combustível, que eu trabalhei durante 7 anos, saí em 2017. Mas pode ser que não. Pode ser que eu tenha perdido parte da minha audição justamente em lugares onde eu estava adorando ao Senhor, e ali eu fui, infelizmente, prejudicada, né, por causa dos sons altos. Era isso a minha consideração. Vamos orar. Não posso... Perdão, posso ajudar aqui a irmã no caso da audição, por gentileza? Sim, claro. Então, o que acontece, irmã? Como eu falei em alguns cultos anteriores, você consegue ouvir uma gota d'água pingando, né, na parte metálica da pia de madrugada. Aquela gota que incomoda, né? A pessoa está ali dormindo, de repente aquele ping, ping, ali chega a 40 decibéis. Nós suportamos ouvir de 65 a 70. Passando disso, é surdez irreversível. Os livros que eu produzo sempre vêm essas partes científicas, né? Vem a comprovação. Temos ali uma tabela completa sobre os ruídos sonoros, né? E a questão mesmo dos sons incessantes, fones de ouvido, esses equipamentos, isso é que vem ajudando a deteriorar a questão das células dos tímpanos, né? E se eu tiver a oportunidade de falar na igreja de vocês, houver o convite, pastor, irmãos, eu posso levar materiais que ajudem a igreja a amenizar a música, né? Através de assim, áudios mostrando imagens, né? Assim, uma palestra, onde a gente consegue aí trazer um pouco mais de luz em relação a isso, porque uma vez surdo, minhas irmãs, surdo para sempre. Então, se vocês puderem cuidar dos seus tímpanos, faça isso. Faça, porque é muito difícil. São quase 1 bilhão de pessoas sofrendo de surdez no mundo. Entendeu? Então, fuja do barulho, procure realmente cuidar
dos seus tímpanos. Depois vocês podem pesquisar, muitos cantores famosos aí seculares, a maioria deles estão todos surdos. Tem depoimento deles perdendo totalmente a audição devido aos anos e anos ali em shows, né? Sem proteção alguma. Mas, olha, mais uma vez, agradeço. E temos aqui sempre documentos, tal. Isso aqui é uma matéria que saiu no jornal, em que um jornalista da Folha duvidava de tudo do que eu falava, até que um parente dele cometeu suicídio e foi provado que foi devido às músicas seculares que ele ouvia. Tanto é que depois saiu aqui no jornal, né? A música que ele mais ouvia dizia: suicide-se. Fizeram exames e não foi encontrado uso de drogas ou bebida alcoólica. A letra dizia: suicide-se. Então, esse jornalista se retratou comigo, fez uma matéria aqui de 2 para 3 páginas e uma coluna inteira somente com as minhas informações. Eu acredito, irmãos, que isso deve ser levado ao nosso pessoal. Em 2016 a 2020, eu resolvi estudar 7 cursos. Eu fiz várias áreas aí, né? Acabei estudando tudo de uma vez só. Alguns cursos online e o bacharel em teologia foi presencial, o outro lá, o de filosofia. Acabei fazendo várias áreas para estar preparado para a guerra que tem se formado aí. Hoje, eu sou presidente da Academia Mundial de Letras da Humanidade. Até comentei com uma pessoa aí do grupo que eu estou precisando de assessoria para seguir adiante com esse propósito, né? Porque, entre muitos, Deus me indicou, né, para que eu fosse presidente da academia. Então, estou começando agora, pegando já algumas informações, como agir, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E sendo presidente de uma academia, irmãos, isso pode abrir portas até mesmo para irmãos valorosos que querem publicar um livro, um artigo, uma matéria e não tem apoio para isso. Então, a gente vai estar aí preocupado em fazer com que esses manuscritos cheguem à tona e que for tudo para a honra e glória de Deus, né? Então, eu peço a vocês, vamos continuar orando. Preciso de ajuda para prosseguir com esse ministério e, numa próxima ocasião, eu quero recitar um poema, né, sobre Jesus como nosso melhor amigo. Eu sei que não vai dar tempo, se fosse possível, é bem curtinho, mas eu tenho tido Jesus como meu amigo, irmãos. Como meu amigo. Não é um amigo imaginário, como muitos criam aí fora, não. Mas como um amigo mesmo, para fazer qualquer coisa, pedir a Ele primeiro. Que Deus abençoe mais uma vez e tenha um bom dia a todos vocês, meus irmãos. É para orar agora, Iago? Vamos orar, então. Grande Deus e bondoso Pai, mais uma vez nós estamos falando com o Senhor, gratos, nosso coração está transbordando de alegria pela palavra que ouvimos, porque sabemos que essa mensagem veio do Senhor para mim e para cada uma de nós que está. Obrigada, Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Muito obrigada por essa sala, obrigada porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois, todos que serão alcançados, que ela vá e alcance lugares distantes, lugares aonde é necessária essa mensagem chegar, que nada venha atrapalhar aqueles que precisam de ouvir a sua voz. Nós te pedimos, ó Deus, aqui pelos dirigentes dessa sala, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê condições física, emocional, de estar aqui todas as manhãs, trazendo, abrindo aqui, trazendo a mensagem através da internet, essa internet que nos une, pessoas que estão em lugares tão diferentes e tão longínquos, mas o Senhor nos uniu. Louvado seja o teu nome, Pai, pela vida do irmão Miguel, pelo propósito que o Senhor colocou no coração dele, de viver essa mensagem, de criar esse ministério que veio do Senhor, é do Senhor, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue a sustentar, sustente também esse ministério de Pentecostes, sustente a nossa vida, Pai, e firma-nos na raiz, que é o Senhor,
que nós venhamos a estar cada dia mais firmes no Senhor, no propósito de te buscar, de te encontrar e de te servir verdadeiramente. Esse é o desejo do nosso coração. E nós pedimos ao Senhor pelos seus filhos que muitas vezes são maltratados, ó Deus. Às vezes são enxotados, às vezes são olhados de olho torto, porque falam as verdades, porque não temem, como o Senhor diz. E esses são os que o Senhor precisa, que são os que o Senhor busca. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Não os deixe acovardados, ó Deus, por favor. Dê-nos coragem, mesmo que enfrentemos a morte, ó Deus, mas que nós não desviemos de falar assim, diz o Senhor. Não aquilo que achamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor nos pede. Sustente-nos, ó Deus, na tua presença. Lave o nosso coração e nos dê um dia, ó Pai, sob a tua orientação. Guia os nossos passos, o nosso falar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. 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 Nosso melhor amigo é Jesus. E eu desejo que todos nós tenhamos um dia na companhia do nosso melhor amigo,
na orientação do Espírito Santo de Deus, e que amanhã nós possamos estar aqui reunidos novamente às 5 horas da manhã do Brasil e às 9 horas da manhã daqui de Portugal e também da Inglaterra. Um beijo para todos e até amanhã. Amém, amém. Bom dia para todos. Amém. Deus abençoe. Bom dia para todos. Bom Muito dia. obrigado. Até amanhã. Até já.